Fala, galera, tudo certo por aí? Hoje o papo é quente, e o assunto é o Corinthians, porque tem novidade pintando no elenco e também uma polêmica antiga voltando à tona, dessas que fazem o torcedor reviver aquele sentimento lá do meio dos anos 2000. Mas vamos por partes, porque tem coisa boa pra torcida do Timão antes da treta. Rodrigo Garro treinou normalmente, está recuperado e deve aparecer entre as opções no clássico contra o Santos, marcado para quarta-feira. A boa notícia é que ele voltou a participar das atividades com o grupo, treinando com bola, se movimentando sem restrições e mostrando que o período de recuperação da panturrilha finalmente ficou para trás. Foram semanas afastado, um mês inteiro sem estar à disposição, e agora o argentino está pronto para retomar espaço, mesmo que ainda não deva começar como titular. O mais provável é que ele seja relacionado, fique no banco e ganhe alguns minutos para ir readquirindo o ritmo de jogo, aquela sequência que dá confiança e devolve o toque refinado que o torcedor tanto sente falta. É um retorno importante, porque Garro é uma das peças mais técnicas desse elenco, um jogador que dá qualidade à armação e muda o ritmo do time quando está inspirado. Ele é aquele meia que organiza o jogo, que dita o tempo da bola e dá moral pro resto da equipe. E num time que vem sofrendo para encontrar constância, o retorno dele é uma excelente notícia. Claro que ainda tem gente em transição, casos do André Ramalho, do Carrilho e do Charles, mas o Garro é o primeiro a voltar de fato, e isso dá um ânimo diferente no ambiente. A expectativa agora é ver se o Corinthians vai conseguir encontrar um equilíbrio maior na criação, principalmente quando ele estiver ao lado do Bidon, que vem aproveitando bem as oportunidades e pode ser um parceiro interessante nessa função de armação. Imagina os dois juntos, se aproximando, trocando passes, aparecendo mais na área. O Bidon pode ganhar protagonismo, pisar na área, finalizar e abrir espaço para o Garro pensar o jogo de trás. É o tipo de combinação que pode deixar o Corinthians mais leve e criativo, algo que a torcida pede há tempos. Já deu para ver em alguns momentos que o time ganha outro ritmo quando tem dois armadores de qualidade. Lembra quando se falava se o Garro e o Coronado poderiam jogar juntos? Pois é, essa ideia pode voltar com força, dependendo das condições físicas e do encaixe tático. Quando a bola passa mais pelo pé desses caras, o jogo flui, o time constrói melhor, e o adversário sofre para marcar. Mas não é só de boas notícias que vive o noticiário corintiano. Um assunto que parecia enterrado lá em 2005 voltou à pauta, o título brasileiro daquele ano, conquistado pelo Corinthians, mas que o Internacional quer agora dividir. Sim, quase 20 anos depois, os colorados voltaram a reivindicar o título de um campeonato que ficou marcado pela máfia do apito, aquela história toda das manipulações, das anulações de jogos e da polêmica que parou o país. O pedido foi formalizado por um conselheiro do Inter, que apresentou a proposta ao Conselho Deliberativo do clube, e o grupo achou a ideia interessante o suficiente para aprovar a solicitação. A diretoria do Inter, pelo menos por enquanto, não se envolveu diretamente, mas deu liberdade para que os conselheiros seguissem com o assunto. E claro, isso mexeu com todo mundo. O torcedor do Corinthians reagiu, o torcedor do Inter voltou a discutir, e até ex-dirigentes se manifestaram. O ex-presidente Fernando Carvalho, que comandava o clube gaúcho naquele campeonato, chegou a dizer que apoia a busca pelo reconhecimento, mesmo sabendo que a questão jurídica é frágil. Ele entende que o Inter foi prejudicado, que houve injustiça, mas admite que a base legal é praticamente inexistente. Afinal, como provar interferência direta em 11 jogos quando nem tudo ficou claro, mesmo depois da confissão do árbitro Edilson Pereira de Carvalho? E aí começa toda a discussão que parece não ter fim. Porque, de um lado, o Inter defende que os jogos anulados mudaram completamente o rumo do campeonato. Do outro, o Corinthians argumenta que seguiu as regras, jogou novamente as partidas e foi campeão dentro de campo. O Inter liderava o campeonato quando as anulações aconteceram, e de repente caiu para a terceira colocação. É lógico que isso revoltou o torcedor, ainda mais porque, naquela reta final, teve o famoso jogo contra o Corinthians no Pacaembu, aquele do pênalti claríssimo em cima do Tinga que o árbitro Márcio Rezende de Freitas não marcou e ainda expulsou o jogador colorado. Um erro grosseiro, talvez um dos mais escandalosos da história do Brasileirão. Mas, mesmo com toda a indignação, não houve qualquer prova de que aquele lance tivesse ligação com a máfia do apito.
O árbitro cometeu um erro grotesco, sim, mas não estava envolvido no esquema. E é aí que mora o dilema. Como mudar o resultado de um campeonato inteiro com base em um erro de arbitragem, se o próprio Inter, mesmo vencendo aquele jogo, não seria campeão no saldo final? O Corinthians terminou 3 pontos à frente, então nem aquela vitória hipotética mudaria o resultado. O caso voltou à tona por causa de um documentário recente sobre a máfia do apito, que recontou os bastidores do escândalo e trouxe o próprio Edilson Pereira de Carvalho dando entrevistas, contando tudo o que fez, como manipulava e até como tentava influenciar resultados de forma sutil. Em certo momento, ele chega a dizer que o campeão legítimo de 2005 seria o Internacional. Essa declaração reacendeu o debate, principalmente entre torcedores e conselheiros do clube gaúcho, que entenderam a fala como uma espécie de confirmação. Só que o fato de o Edilson dizer isso não muda o que está no regulamento, nem apaga o que foi jogado dentro de campo. E é curioso, porque essa história sempre volta com um peso emocional enorme. Quem viveu aquele campeonato lembra do caos. Eram 11 jogos anulados, times sem saber se iam jogar, torcedores confusos, dirigentes pressionando, e a CBF tentando manter o mínimo de ordem. O Inter acordou líder e dormiu em terceiro lugar de um dia para o outro. O Corinthians, que tinha perdido pontos em jogos apitados pelo árbitro envolvido, acabou se beneficiando com os novos resultados e assumiu a ponta. Mas o fato é que todo mundo teve que jogar de novo. Não foi só o Inter. E o Corinthians aproveitou melhor as chances, como qualquer outro time faria. A partir daí, o campeonato seguiu até a última rodada, e o Inter ainda teve oportunidade de ser campeão dentro de campo. Dependia de uma vitória, mas acabou tropeçando. O Corinthians fez a parte dele, garantiu os pontos necessários e ergueu a taça. E é isso que, quase 2 décadas depois, ainda divide opiniões. Pro torcedor colorado, foi uma injustiça histórica. Pro corintiano, foi um título conquistado com méritos, dentro das regras que estavam postas. E é inegável que tudo aquilo mexeu com o futebol brasileiro. Foi o único caso em que se pegou um árbitro corrupto no flagra e se comprovou manipulação em partidas oficiais. A decisão de anular os jogos foi inédita, extrema, mas necessária. Como manter um campeonato em que um juiz confessou ter vendido resultados? Ou você refaz as partidas ou anula tudo. E a CBF escolheu o caminho que parecia menos drástico. O Inter se sentiu prejudicado, o Corinthians se aproveitou melhor, e o resto é história. Mesmo que agora o Inter tente o reconhecimento de um título dividido, não há base sólida para isso. E, sinceramente, há o risco de virar motivo de piada. O próprio Fernando Carvalho, que foi uma figura importante no futebol brasileiro, reconheceu que, na época, o famoso DVD do Inter foi um erro, uma tentativa de provar favorecimento ao Corinthians em arbitragem, mas que acabou virando motivo de deboche entre torcedores. Ele mesmo disse que isso desgastou como dirigente. E no fim, tudo isso reforça o tamanho daquela rivalidade e mostra como o futebol é feito de memórias e ressentimentos. O Inter pode ter perdido o título, mas ganhou força, ganhou casca. O time de 2005 virou a base do elenco campeão do mundo no ano seguinte. É curioso pensar que, talvez, aquela frustração tenha servido de combustível para fazer história em 2006. Enquanto isso, o Corinthians segue carregando com orgulho aquele título. O timão de TVs, Nilmar, Carlos Alberto e companhia foi o campeão de 2005. Pode ter sido polêmico, pode ter sido conturbado, mas foi conquistado dentro de campo. E, convenhamos, dividir agora não faz sentido. O campeonato teve erros, sim, mas também teve bola rolando, teve superação e teve quem soube aproveitar melhor as oportunidades. E olha que curioso, quase 20 anos depois, ainda estamos falando de 2005. Um campeonato que, de tão controverso, se tornou eterno nas discussões de bar, nas mesas redondas e agora nas redes sociais. É a prova de que o futebol brasileiro é apaixonante justamente porque nunca se limita ao placar. Sempre tem uma história por trás, um drama, um motivo para discutir mais um pouco. E essa história de 2005, por mais que pareça coisa do passado, ainda desperta sentimentos intensos.
A cada novo documentário, a cada fala de alguém envolvido, o torcedor revive tudo como se tivesse acontecido ontem. E é impressionante como essa ferida ainda não cicatrizou completamente. Talvez porque o campeonato daquele ano tenha sido o mais confuso e emocionalmente desgastante da era dos pontos corridos. Era o Brasil descobrindo o peso de um escândalo de arbitragem, algo que mexia diretamente com a paixão de milhões de pessoas. E dentro de todo esse turbilhão, Corinthians e Internacional acabaram virando símbolos de dois lados de uma mesma moeda, de um lado, a glória, do outro, o sentimento de injustiça. O curioso é que, com o passar dos anos, o tempo foi dando novas camadas a essa história. O Inter seguiu o caminho do amadurecimento. Montou um projeto sólido, manteve a base, apostou em jogadores formados na casa e colheu os frutos logo em seguida. Em 2006, conquistou a América e o mundo. O Corinthians, por sua vez, também viveu altos e baixos, mas aquele título de 2005 ficou marcado como um ponto de virada, um símbolo de resiliência no momento em que o clube enfrentava desconfianças, polêmicas e pressão de todos os lados. A volta dessa discussão agora, 2 décadas depois, surge mais como um eco de um passado que ainda provoca. É como se o torcedor colorado dissesse: a gente sabe o que viveu, a gente sentiu a injustiça. E o torcedor corintiano responde: a gente ganhou dentro de campo, jogando de novo, sob as mesmas regras. É uma troca eterna, um duelo de versões que nunca vai chegar a um consenso. Porque o futebol, diferente de um tribunal, não vive só de provas. Vive de emoção, de narrativa, de lembrança. E cada lado construiu a sua. Se a gente voltar um pouco no tempo, vai lembrar do caos que foi aquele período. O Edilson Pereira de Carvalho, árbitro envolvido na máfia do apito, confessou que manipulava jogos em troca de dinheiro. Foram 11 partidas sob suspeita, todas anuladas pela CBF. Um fato sem precedentes no futebol brasileiro. O país inteiro ficou chocado. Torcedores não sabiam se seus times estavam sendo favorecidos ou prejudicados, dirigentes pressionavam por soluções, e a credibilidade do campeonato despencava. No meio disso, o Inter, que vinha fazendo uma campanha consistente, viu tudo mudar. E o Corinthians, que vinha num ritmo de recuperação, acabou se beneficiando dos novos jogos. Mas a verdade é que ninguém naquele campeonato saiu ileso. Todos os clubes tiveram partidas refeitas, viagens, desgastes, confusões. E o Corinthians apenas aproveitou melhor o cenário. É duro pro torcedor do Inter ouvir isso, mas é a realidade. O Timão fez o que qualquer equipe faria, entrou em campo e ganhou. O campeonato foi decidido com a bola rolando, dentro das 4 linhas, com regras que valiam para todos. E é por isso que, mesmo com todo o debate que volta e meia surge, a CBF dificilmente vai reabrir essa discussão. O pedido atual do Inter é que o título seja dividido. Que o campeonato de 2005 tenha 2 campeões, como aconteceu com o Brasileirão de 1987, quando Flamengo e Sport dividiram o reconhecimento. Só que o contexto é completamente diferente. Lá atrás, em 87, houve 2 torneios paralelos. Em 2005, não. Foi um campeonato único, jogado por todos, com as mesmas regras. O que houve foi uma mancha, um escândalo que manchou a arbitragem, mas que não invalidou o resultado final. E mesmo que a FIFA ou a CBF resolvessem reavaliar títulos antigos, como já aconteceu em outros países, é difícil imaginar uma mudança tão drástica aqui. Porque, no fim das contas, não existe base técnica nem jurídica para isso. O próprio ex-presidente Fernando Carvalho, que viveu tudo de perto, reconheceu que seria praticamente impossível o Inter ser declarado campeão agora. Ele mesmo disse que a única base é o sentimento de justiça, e sentimento não muda regulamento. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O que era apenas um sussurro nos bastidores do futebol paulista agora ganha força nas redes sociais. Rafael Veiga, ídolo recente do Palmeiras, estaria prestes a trocar o verde pelo preto e branco, vestindo a camisa do maior rival, o Corinthians.
A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores alviverdes, que não escondem a revolta com a possibilidade de perder mais uma peça-chave para o adversário histórico. Segundo rumores que circulam no círculo próximo ao jogador, Veiga já teria dado sinais claros de insatisfação no clube, embora nunca tenha declarado publicamente qualquer desejo de mudança. Fontes não oficiais afirmam que propostas milionárias e a promessa de protagonismo absoluto no timão teriam pesado na decisão do meia. Caso se confirme, a transferência não seria apenas uma negociação comum de mercado, mas um verdadeiro choque de fidelidades, capaz de incendiar a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Torcedores alviverdes nas redes sociais já reagiram com indignação. Depois de tudo que ele fez pelo Palmeiras, virar corintiano é imperdoável, postou um fã em uma rede social. Enquanto isso, a torcida do Corinthians parece celebrar a possibilidade, imaginando Veiga como peça-chave para equilibrar os confrontos diretos e reforçar o elenco de olho nas competições nacionais. Especialistas em futebol paulista comentam que, se o negócio se concretizar, Rafael Veiga entrará para uma lista seletíssima de atletas que, ao longo da história, vestiram camisas de rivais de maneira surpreendente, gerando burburinho, discussões e, claro, memes intermináveis. Mas, até lá, tudo segue no campo das especulações, nenhum comunicado oficial foi emitido por nenhuma das partes. O que se sabe com certeza é que, mesmo sendo apenas rumores, a ideia de Veiga no Corinthians já movimenta torcidas, provoca debates acalorados e reacende a chama de uma das rivalidades mais intensas do futebol brasileiro. Palmeiras e Corinthians se preparam, talvez, para mais um capítulo dramático dessa história que sempre mistura futebol e paixão à flor da pele. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!